Capítulo 1. Falta de silêncio interior. O barulho que nunca para. Se fores honesto contigo, vais reconhecer isto. A tua cabeça quase nunca para. E não para mesmo quando tudo está aparentemente bem. Não é preciso estar a acontecer uma desgraça. Às vezes está tudo normal, o dia até correu bem, mas há sempre qualquer coisa a mexer por dentro. Um pensamento puxa outro. Uma lembrança chama uma preocupação. Um detalhe pequeno cresce sem pedir licença. Estás sentado no sofá e, de repente, lembras-te que o médico falou num ponto negro num dos pulmões do teu pai. Disseram que pode não ser nada, mas a palavra ficou lá. Ponto negro, pulmão, e a cabeça começa logo. E se for grave? E se for tarde demais? Ou então estás em casa e reparas numa racha na parede. Foi depois das obras do vizinho. À primeira vista é só uma racha, mas a mente não fica aí. E se a estrutura foi afetada? E se isto piora? E se ninguém assume? Quanto é que isto me vai custar? Como vou pagar isto? O corpo está parado, mas por dentro já estás em esforço. Isto acontece o dia todo, todos os dias, com coisas grandes e pequenas. Contas para pagar, conversas mal resolvidas, mensagens que ainda não responderam, coisas que disseste e achas que não devias ter dito, coisas que não disseste e agora já passou o momento. E o mais curioso é que isto já te parece normal. Aprendeste a viver assim, sempre acompanhado por ruído interno, sempre com a cabeça ocupada. Quando não há nada a acontecer, crias qualquer coisa para preencher. Pegas no telemóvel, abres notícias, vês vídeos, qualquer coisa serve, desde que não fiques só contigo. Aqui começa o verdadeiro problema, não há espaço interno. Sem espaço interno, não há clareza. E sem clareza, tu não pensas, tu reages. E ages porque a mente está em modo alerta constante. Tudo parece urgente, tudo parece importante, tudo parece pedir resposta imediata. E quando tudo é urgente, nada é realmente escolhido. Sem silêncio interior, tu não escolhes. Respondes por impulso. Dizes sim quando querias dizer não. Ficas irritado com coisas pequenas. Tomas decisões rápidas só para aliviar a pressão. Não porque são boas decisões, mas porque precisas que a cabeça se cale por uns segundos. E o descanso deixa de ser descanso. Tu paras o corpo, mas a mente continua em esforço. Estás deitado, mas a cabeça corre. Estás de férias, mas por dentro levas tudo contigo. Estás em silêncio, mas sentes inquietação. Isto cansa. E cansa muito mais do que as pessoas admitem. Antes de confusão interna, antes de validação, antes de limites. Sem silêncio interior, tudo o resto nasce. Até aqui, estivemos apenas a olhar para o que acontece dentro de ti. Para o barulho, para o cansaço, para essa sensação constante de esforço. Mas a partir daqui surge outra pergunta, quase inevitável. Por que é que isto acontece? Por que é que a mente não se cala, mesmo quando nada de grave está a acontecer, de começares a reparar no barulho constante dentro da tua cabeça? Há uma pergunta que aparece quase sempre, mesmo que não a digas em voz alta. Por que é que isto não para? Por que é que a mente continua a falar? Mesmo quando não há nenhum problema grave a acontecer naquele momento. A resposta não é complicada, mas é desconfortável. A tua mente não está a tentar dar-te paz. Está a tentar proteger-te.
O problema é que aprendeu a fazê-lo através da vigilância constante. Está sempre à procura de algo que possa correr mal, algo que precise de ser resolvido, algo que não pode ser ignorado. A mente humana funciona muito à base de antecipação. Ela tenta prever o futuro para evitar dor. Em teoria, isto é útil. Na prática, quando não existe silêncio interior, essa antecipação transforma-se numa espécie de estado permanente de alerta. Qualquer coisa serve de gatilho. Um comentário mal interpretado, um exame médico que ainda não teve resposta, um atraso, um silêncio do outro lado. A mente não fica à espera. Ela corre logo para a frente. Começa a criar cenários, alguns realistas, outros completamente exagerados, mas todos cansativos. O mesmo acontece com coisas pequenas do dia a dia. A mente faz isto porque acredita que, se pensar em tudo antes, vai conseguir evitar sofrimento. Só que o efeito é o contrário. Em vez de controlo, cria tensão. Em vez de segurança, cria desgaste. Há ainda outra razão muito forte para este barulho constante e quase nunca se fala dela. O medo de sentir. Quando a mente se cala, começas a sentir coisas que estavam abafadas. Cansaço antigo, frustrações acumuladas, insatisfação com partes da tua vida que já não fazem sentido. Perguntas que foste adiando durante anos. E isso assusta. Então a mente prefere falar. Prefere encher o espaço com pensamentos, preocupações, análises e hipóteses. Enquanto estás ocupado a pensar, não estás a sentir. O ruído funciona como distração emocional. Protege-te do contacto direto com aquilo que dói ou incomoda. Por isso é que muitas pessoas ficam inquietas quando tudo está calmo demais. Quando não há televisão ligada, quando não há música, quando não há conversa. Não é porque o silêncio seja mau. É porque o silêncio abre espaço. E espaço obriga a olhar para dentro. Há também o hábito. Durante anos foste treinado a responder rápido, a estar disponível, a reagir. Notificações, mensagens, pedidos, exigências. A mente habituou-se a estar sempre ativa, sempre ligada. Quando tentas abrandar, ela não sabe como. Entra em resistência. Continua a falar, como um motor que ficou preso no acelerador. E há um detalhe importante. A mente não distingue bem um perigo real de um perigo imaginado. Para ela, uma possibilidade futura ativa o mesmo alarme interno que um problema concreto. O corpo reage, a tensão sobe, o pensamento acelera. Tu sentes isso como ansiedade, irritação ou impaciência. Mas na base está sempre a mesma coisa, um sistema em modo de alerta permanente. Quando vives assim durante muito tempo, algo começa a mudar em ti. Começas a reagir mais do que escolhes. A responder antes de pensar, a decidir para aliviar a pressão interna, não porque seja a melhor decisão. Pequenas coisas passam a tirar-te do sério, não porque sejas fraco, mas porque estás saturado. A mente já acorda cansada e vai para a cama sem nunca ter descansado. Depois de perceberes porque é que a mente não se cala, há algo que começa a ficar mais claro. Mesmo que ainda não consigas pôr em palavras,
isto não é inofensivo. Este barulho constante não é só incômodo. Tem um custo real, um custo que vais pagando aos poucos, quase sem dar-se conta. O primeiro preço que pagas é na forma como decides, ou melhor, na forma como deixas de decidir. Quando a cabeça está sempre cheia, tu não escolhes com calma. Tu resolves urgências internas. Fazes coisas para aliviar a pressão, não porque fazem sentido a longo prazo. Dizes sim para não criar conflito. Dizes não por irritação. Aceitas situações só para não teres de pensar mais sobre elas. A decisão não nasce da clareza, nasce do cansaço. E isso acontece em coisas grandes e pequenas. Num dia respondes a uma mensagem de forma seca e depois ficas a remor nisso horas. Noutra situação adias uma conversa importante porque não tens energia mental para lidar com ela. Noutra ainda mudas de planos à última hora, não porque querias mesmo, mas porque já não aguentas mais estímulo. Sem silêncio interior, tudo pesa mais do que devia pesar. Outro custo aparece nas relações. Quando estás sempre em ruído interno, deixas de ouvir verdadeiramente o outro. Estás fisicamente presente, mas por dentro estás ocupado. A pessoa fala e tu já estás a pensar no que vais responder. Ou estás a interpretar, a antecipar, a defender-te. Pequenos comentários parecem ataques. Silêncios parecem rejeição. Tudo fica mais sensível. Isto cria distância. Não porque não te importes, mas porque não tens espaço para estar realmente ali. E depois há o corpo. O corpo sente este estado muito antes de tu perceberes mentalmente o que se passa. Tensão constante, ombros rígidos, mandíbula apertada, um cansaço que não passa, mesmo depois de dormir. Não é falta de descanso físico, é esforço mental contínuo. Tu até paras, mas não recuperas. Com o tempo, este estado cria uma sensação estranha de desconexão. Estás a viver, mas não estás realmente presente. Os dias passam depressa, mas sem profundidade. Fazes coisas, cumpres rotinas, resolver problemas. Mas há uma sensação de vazio de fundo, difícil de explicar. Como se estivesses sempre um pouco afastado da tua própria vida. E talvez o custo mais silencioso de todos seja este. Começas a perder contacto contigo. Já não sabes bem o que queres. Confundes o que desejas com o que esperam de ti. O ruído interno ocupa o espaço onde podia haver intuição, clareza, direção. Sem silêncio interior, não consegues ouvir-te. É aqui que muitas pessoas entram num ciclo perigoso. Sentem este desgaste, esta confusão, este vazio e tentam resolvê-lo com mais ação. Mudam de trabalho, mudam de relação, mudam de rotina, procuram algo novo, algo que traga alívio. Às vezes resulta por um tempo, mas o barulho vai junto, porque o problema nunca esteve só fora. Sem silêncio interior, qualquer mudança externa é limitada. Podes mudar o cenário, mas levas a mente contigo. E ela continua a funcionar da mesma forma. Tudo isto não acontece de um dia para o outro. É lento, progressivo, quase invisível. Por isso tanta gente só se apercebe quando já está muito cansada.
E aqui convém dizer algo com clareza: isto não é falha tua. Não é falta de força. Não é fraqueza. É o resultado natural de viver demasiado tempo sem espaço interno. Perceber o custo do ruído é importante porque prepara o terreno para a parte seguinte. Até aqui, estamos a olhar para o problema de frente, sem soluções rápidas, sem atalhos. Porque só quando vês o impacto real é que surge a vontade genuína de mudar a forma como te relacionas com a tua mente. Agora que o impacto deste barulho está claro, a direção muda. O barulho constante, a mente sempre ligada, o desgaste silencioso que isso cria. Agora surge a pergunta inevitável: ok, e então? O que é que se faz com isto? E aqui é importante começar por tirar uma ideia da frente, porque ela atrapalha mais do que ajuda. Criar silêncio interior não é aprender a pensar positivo, nem controlar pensamentos, nem ficar calmo à força. Silêncio interior não se cria a mandar a mente calar-se. Cria-se a retirar combustível. Durante muito tempo, foste ensinando a tua mente a estar sempre ocupada, sempre estimulada, sempre a reagir. Agora queres silêncio, mas continuas a dar-lhe exatamente as mesmas condições de antes. É como querer descanso mantendo o motor ligado. O primeiro passo não é fazer mais coisas. É fazer menos. Menos informação. Menos consumo automático. Menos necessidade de preencher cada segundo com algo. Não porque isso seja mau em si, mas porque não deixa espaço. E sem espaço, nada muda. Repara como muitos momentos do teu dia são vividos em piloto automático. Acordas e pegas logo no telemóvel. Estás à espera de alguma coisa e abres qualquer aplicação. Tens 2 minutos livres e sentes logo vontade de ocupar. Isto não é falta de interesse pela vida. É medo do vazio. Criar espaço interno começa quando aceitas pequenos momentos de não fazer nada. Não para relaxar bem, nem para meditar direito, nem para atingir estado nenhum especial. Apenas para estar, mesmo que seja desconfortável, mesmo que a mente reclame. No início, o silêncio não é calmo. É estranho, às vezes até inquietante. A mente vai trazer pensamentos, memórias, preocupações, listas de coisas por fazer. Isso não significa que estás a falhar. Significa que paraste de fugir. Outra coisa essencial é perceber que tu não és tudo o que pensas. Um pensamento aparece, mas não é uma ordem. Não é um facto. Não precisa de resposta imediata. Quanto mais deixas passar um pensamento sem o seguir, menos força ele tem. Não porque desaparece, mas porque deixa de mandar. O silêncio interior começa a aparecer quando paras de reagir a tudo o que surge dentro de ti. Há também algo muito prático aqui: reduzir o ritmo externo. Não dá para querer silêncio interno vivendo sempre em aceleração. Se o teu dia é uma corrida constante, a mente acompanha. Abranda onde for possível. Não tudo, não de uma vez, mas conscientemente. E depois há uma parte que ninguém gosta muito de ouvir, mas que é inevitável. O silêncio cresce quando começas a ser honesto contigo. Quando paras de empurrar para a frente coisas que sabes que te pesam.
Conversas adiadas, decisões evitadas, situações que já não fazem sentido, mas que continuas a tolerar. A mente faz barulho quando algo dentro de ti está desalinhado. Às vezes, o ruído é um pedido de atenção. Muita gente pensa que o problema é a agitação, quando na verdade o problema é o que vem depois dela. O silêncio tira o anestésico. E sem anestesia, sentes cansaço que não tinhas tempo para sentir. Sentes tristeza antiga, sentes frustração. Às vezes sentes só um vazio estranho, difícil de explicar. A reação natural é querer ocupar de novo. Fazer qualquer coisa, pensar em qualquer coisa, distrair-se, não porque seja errado, mas porque o desconforto assusta. Ficar contigo obriga-te a olhar para dentro sem filtros, sem distrações, sem histórias. Aprender a estar contigo não é gostar logo do que aparece. É não fugir do que aparece. No início, isso exige uma coisa muito simples e muito difícil: ficar. Ficar mais um minuto. Ficar mais um pouco sem mexer no telemóvel, sem mudar de posição, sem procurar resposta imediata, só observar o que está aí. Não é introspeção profunda, não é análise, é presença. Aos poucos, percebes algo importante. As sensações vêm e vão. O desconforto não cresce para sempre. Ele sobe, atinge um pico e depois abranda. Mas só abranda se não lutares contra ele. Se tentares afastá-lo à força, ele ganha mais energia. É aqui que muitas pessoas se perdem. Acham que estão a fazer algo mal porque não se sentem bem. Mas o objetivo não é sentir-se bem. É aprender a aguentar sentir-se como se sente, sem entrar em pânico interno. Quando consegues ficar contigo sem fugir, mesmo por breves momentos, algo começa a mudar. A mente perde urgência. Os pensamentos continuam a aparecer, mas já não parecem ordens. Tornam-se ruído de fundo, não comandos. Começas a perceber que não precisas de resolver tudo agora, que nem tudo pede resposta, que muitas preocupações dissolvem-se sozinhas quando não são alimentadas. Este treino é silencioso, mas profundo, não se nota de fora. Não dá histórias bonitas para contar, mas muda a forma como vives por dentro. Com o tempo, a tua tolerância ao silêncio aumenta. Já não precisas de estar sempre ocupado. Já não sentes tanta ansiedade quando não há estímulo. E isso é liberdade. Ficar contigo também começa a devolver-te algo que tinhas perdido: sensibilidade. Voltas a perceber melhor o que te faz bem e o que te drena. O que é teu e o que estás a carregar por hábito. O que faz sentido e o que já não faz. E isso prepara o terreno para escolhas mais honestas. Não imediatas, não radicais, mas alinhadas. Quando este processo começa a ganhar alguma continuidade, mesmo que ainda seja instável, algo diferente acontece. Já não é só aprender a ficar. Começa a ser perceber quem estás a ser quando ficas. Depois de começares a criar espaço interno e de aprenderes a ficar contigo sem fugir, há uma mudança subtil que começa a acontecer. Não é uma revelação, não é uma sensação mística, não é nada de especial por fora. Mas por dentro, algo começa a alinhar-se.
Começas a perceber melhor o que é teu e o que não é. O que vem de ti e o que vem do ruído à tua volta. Quando há silêncio interior, mesmo que ainda seja frágil, surge uma coisa fundamental: referência interna. Deixas de precisar tanto de reagir ao exterior para saberes quem és ou o que sentes. As decisões começam a mudar de qualidade, não porque passas a decidir sempre bem, mas porque deixas de decidir só para aliviar tensão. Já não respondes apenas para calar a cabeça. Há mais espaço entre o estímulo e a resposta, e nesse espaço nasce escolha. É aqui que o silêncio interior mostra o seu verdadeiro valor. Ele não serve para te isolar do mundo, serve para te posicionar nele. Sem esse silêncio, vives em função do que aparece. Com ele, começas a viver a partir de dentro. Também muda a relação com o erro. Quando a mente está sempre em ruído, qualquer erro parece grave. Gera ruminação, culpa, autoataque. Com mais silêncio, os erros continuam a doer, mas não te definem. Tornam-se informação, não sentença. A identidade começa a reorganizar-se a partir daí. Não uma identidade rígida, mas uma sensação mais estável de quem és, do que faz sentido para ti, do que não queres continuar a tolerar. Muitas vezes, o barulho interno existia precisamente porque estavas a viver desalinhado com isso. O silêncio não cria os problemas, revela-os, e isso pode assustar no início porque traz responsabilidade. Quando ouves, já não podes fingir que não sabes, mas também traz alívio, porque deixas de viver permanentemente em conflito interno. Aos poucos, a vida começa a ganhar outra textura. As coisas não ficam mágicas. Os desafios continuam, mas deixas de estar sempre em guerra contigo. Há mais presença nos momentos simples, mais clareza nas conversas, mais verdade nas escolhas pequenas. E isto é essencial para tudo o que vem a seguir neste livro. Sem silêncio interior, não há como organizar a confusão interna, pôr limites, recuperar a identidade ou sair do cansaço emocional. Tudo isso exige espaço. Por isso este capítulo não é um capítulo de bem-estar. É um capítulo de base. É aqui que se constrói o chão onde vais pisar daqui para a frente. Quando alguém começa a tocar no silêncio interior, quase sempre cai nas mesmas armadilhas. Não por falta de inteligência, mas por expectativas erradas. A primeira é achar que silêncio interior é sentir-se bem. Não é, às vezes até é o contrário. O silêncio tira o ruído, mas também tira as desculpas. Deixa-te frente a frente com aquilo que tens evitado. E isso nem sempre é confortável. Outra armadilha comum é pensar que, se ainda há pensamentos, então algo está a correr mal. Não está. Pensar faz parte. O problema nunca foi pensar. O problema foi nunca parar. Silêncio interior não é uma mente vazia. É uma mente que já não te puxa pelo braço a cada segundo. Há também quem ache que isto é um estado que se conquista e fica garantido. Não fica. O silêncio é algo que se cuida. Há dias em que ele está mais presente, outros em que se perde um pouco. Isso faz parte. O erro é transformar isto numa luta ou numa exigência. Quanto mais exigente és contigo, mais ruído crias. Outro engano frequente é usar o silêncio como fuga ao mundo. Isolar-se, afastar-se de tudo, evitar decisões, evitar conflitos. Isso não é silêncio interior. É evitamento.
O verdadeiro silêncio não te afasta da vida. Dá-te base para estar nela com mais clareza. Quando estas confusões não são percebidas, nasce frustração. A pessoa acha que isto não funciona, quando na verdade está a pedir ao silêncio algo que ele nunca prometeu. O silêncio não vem para resolver tudo. Vem para que possas ver com mais nitidez o que está realmente a acontecer dentro de ti. E é aqui que este capítulo se liga diretamente ao próximo. Quando o barulho diminui, uma coisa torna-se evidente. Há muita coisa misturada cá dentro. Ideias, desejos, medos, expectativas, vozes antigas, pressões externas. Antes, isso estava tudo abafado pelo ruído. Agora começa a aparecer. É isto que chamamos confusão interna. A confusão não nasce do silêncio. Ela já lá estava. O silêncio apenas a torna visível. E isso é bom, mesmo que inicialmente pareça desestabilizador. Porque só aquilo que se vê pode ser organizado. Por isso, este capítulo não termina com uma sensação de chegada. Termina com uma abertura, com espaço, com a possibilidade real de começares a distinguir o que é teu do que não é. O que faz sentido do que é apenas hábito, o que queres do que aprendeste a querer. Sem silêncio interior, essa distinção é impossível. Tudo se mistura, tudo pesa, tudo confunde. Agora que existe mais espaço, mesmo que ainda imperfeito, estamos prontos para o passo seguinte. Olhar de frente para essa confusão interna. Não para a eliminar à força, mas para a compreender, organizar e atravessar. É aí que entramos no capítulo 2. E é aí que o trabalho aprofunda.